Dia, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe o seu dia, essa manhã, hoje dia 11 de janeiro, nós estamos aqui nesta manhã, você pode mostrar cá aí o pessoal que está aqui, que já chegou, nós estamos aqui orando, consagrando nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, nossa vida, nosso propósito, né? E a palavra de Deus, ela se encontra aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, nós vamos ler só alguns versículos que diz assim, ó. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação. Olha isso, boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria. 3 pontos importantíssimos para o serviço do Senhor. E nós, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E olha, pareceu e agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procório, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, e apresentaram esses homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. Então veja aqui, nesse texto a gente vê algumas características muito importantes para todos aqueles que querem servir no reino de Deus, né? Trabalhar, serviço, fazer o serviço do reino, da obra, em qualquer área. Aqui, claro, os estudiosos vão apontar para o ministério da diaconia e tal, mas eu penso que para qualquer área que a gente for servir ao Senhor do reino, a gente precisa estar consagrado, a gente precisa estar cheio do Espírito Santo, a gente precisa ser bom caráter, a gente precisa resolver as pendências que muitas vezes a vida nos pressiona e a gente acaba se envolvendo em coisas que não agradam os olhos de Deus. E eu estava fazendo uma pesquisa que quando geralmente a gente olha para esse texto, a gente sempre pensa em quem? No Estevão, que era o cara que logo depois vai contar a história dele, né? Homem de Deus. Mas aí eu fui pesquisar que era esse tal de Nicolau, prosélito de Antioquia. Fui fazer uma pesquisa sobre ele. Esse homem, todo homem, toda pessoa que era chamada de prosélito era o quê? Ele se converteu ao judaísmo. Ele era gentio e ele se converteu ao judaísmo e passou a servir. Ele veio de Antioquia, se converte ao judaísmo e passa a servir a religião judaica. No caminho, Santo Varão, ele conhece Jesus. E aí ele se converte de verdade ao Deus da vida, ao Deus verdadeiro, e passa a ser discípulo, e começa a caminhar com Jesus. Depois que ele, todo o aprendizado, que ele serve aqui aos apóstolos e tal, a história do cristianismo vai dizer que ele retorna para Antioquia. Aqui a gente podia dizer, ele era um simples diácono, ele estava lá na porta da igreja, ele estava servindo a água, ele estava levando os convidados para as cadeiras, que aparentemente quando a gente fala de diaconato, a gente pensa nisso, lógico, né? Nesse modelo. Não, ele era um pregador do evangelho, ele era uma testemunha do poder de Deus. E quando ele volta para Antioquia, ele já não volta do mesmo jeito que como ele saiu. Quando ele saiu, ele já volta diferente. É como se você que veio do interior, viveu a sua vida aqui, e quando você volta para o interior, já volta com um carro melhor, saiu, às vezes não pegou uma carona para vir na estrada, né? Pegou carona, chegou, arrumou um emprego, e foi trabalhando, foi construindo uma vida, aí um belo dia você já está mais estabilizado, e você retorna, e as pessoas olham para você lá, na sua cidade natal, e falam assim, poxa, fulano saiu daqui, ó, foi lá para a cidade, se deu bem. Isso acontece muito, muito mesmo. Só que aqui, o testemunho dele era Deus, era o poder de Deus, era o poder do Espírito Santo, era o que Deus tinha feito na vida dele, o tempo que ele esteve fora. Então, o tempo que ele esteve fora, Deus o trouxe para perto. E eu fiquei lendo sobre ele, eu falei, poxa, testemunho que muitas vezes não aparece, né? São os pregadores anônimos. Somos nós que não estamos na mídia, que não estamos na TV, que ninguém conhece,
mas nós estamos pregando, nós estamos trabalhando, nós estamos ganhando gente para Jesus, nós estamos cuidando de pessoas. Isso que é o discipulado de Cristo, né? O discipulado de Jesus é esse. A glória é sempre para Ele, a honra é sempre para Ele. E nós só queremos servir. Glória a Deus. Porque maior é aquele que serve. Aleluia. Amém? Que Deus abençoe sua vida no dia de hoje. Primeiro dia da semana, eu estou liberando essa palavra sobre você. Maior é o que serve. Caminhe por isso e Deus te dará vitória. Logo mais à noite, 6 horas da tarde, hoje, dia 11, Santa Ceia do Senhor. Esteja conosco ali na MEP, em nome de Jesus. Deus te abençoe.